Bom, acho que já podemos começar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês em mais um webinar aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Eu sou Bruno Cossudi, coordenador do Departamento Jurídico, e hoje estamos aqui com os nossos colegas do Lefosse Advogados, com o Eduardo Cavalhais e a Beatriz Gosni, que vão falar um pouquinho sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços para o enfrentamento da pandemia. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu peço que vocês escrevam aqui no espaço de perguntas e respostas do Q&A, que está na barra de ações do Zoom. E aí, no final da apresentação, a gente vai direcionar as perguntas para os palestrantes. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para o Eduardo e para a Beatriz. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje. Acho que a ideia é que a nossa conversa aqui hoje seja a mais útil possível para vocês. Então, por favor, não hesitem em mandar perguntas, questionamentos, críticas aí, para que a gente possa torná-la mais interativa e útil para todos vocês. A nossa proposta aqui de discussão desse tema veio muito baseada no fato de que, com os desafios que vêm surgindo aí com a situação atual de pandemia, a administração pública tem sido obrigada a agir em uma velocidade sem precedentes aqui no Brasil. A verdade é que a gente sabe que todo tipo de relacionamento com a administração pública ele tende a ser um pouco mais lento por conta das formalidades necessárias e por conta, obviamente, também da atuação super importante dos órgãos de controle. Acontece que, com a necessidade de atuar de maneira mais eficiente e rápida para enfrentar a velocidade galopante aí com que as coisas têm acontecido com a pandemia, o governo federal editou uma lei nova, recentemente, para tratar especificamente de como vai agir a administração pública durante o período em que perdurar a pandemia. Essa lei, que é a 13979, ela foi aditada, modificada por 4 medidas provisórias, a 926, 927, 928 e 951. E nela foi incluído um procedimento de contratação direta para aquisição de bens e serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados especificamente ao enfrentamento da doença. Como vocês sabem, existe um regime jurídico geral de contratações da administração pública que é estabelecido pela Lei Federal 8.666, de 93. Ela estabelece como regra geral que deve haver um procedimento de concorrência, uma licitação, para que se escolha qual a proposta mais vantajosa para a administração pública. E essa lei já trazia, verdade seja dita, algumas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Só lembrando, a inexigibilidade ela se dá sempre que é impossível ter uma competição para o fornecimento de bem ou serviço, enquanto a dispensa é uma situação em que é possível, mas não é desejável por alguma situação extraordinária. E a Lei Geral de Licitações, 8666, ela traz uma lista, em alguns casos exaustiva, em outras hipóteses ilustrativa, de quais são as situações que ensejariam uma contratação direta. Mas então a Lei 13979, ela só repete o que está no Regulamento Geral de Contratações da Administração Pública? Não. Ela traz algumas modificações extraordinárias para o período da pandemia. A gente vai passar aqui hoje por quais são essas modificações. E ela traz um regime, efetivamente, mais rápido de contratação, mais rápido mesmo do que as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês hoje é qual é a abrangência dessa lei. Muito embora a lei não fale se ela se aplica apenas à administração direta, ou seja, ao governo propriamente dito, ou também à administração pública indireta, então fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, pelo racional e pela exposição de motivos da lei, eu diria para vocês que o mais defensável e a interpretação que a gente entende que é mais razoável é de que ela se aplica indistintamente à administração direta e também à indireta, e inclui, portanto, estatais, empresas públicas, sociedade economista e principalmente as fundações. Se a gente pegar todos os esforços que têm sido empreendidos para o combate à doença, a Fiocruz, por exemplo, que é uma fundação,
é um dos agentes aí mais importantes. Então, retirar da aplicação da lei fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas poderia trazer um prejuízo bastante grande para o que se quis alcançar por meio dessa lei. Então, indo para o slide 3 da nossa apresentação, a gente tem aí o que estabelece a legislação geral de licitações. Ela já havia um reconhecimento da possibilidade de dispensa da licitação no artigo 24, inciso 4 da Lei 866, dizendo que nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando houvesse a caracterização de uma urgência de atendimento de uma situação que pudesse ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para aquelas situações em que fosse necessário atender essa situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras ou serviços que pudessem ser concluídas num prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da ocorrência da emergência, é que seria possível haver essa dispensa de licitação e contratação direta. A Lei das Estatais, que foi editada em 2016, traz um dispositivo bastante semelhante, quase idêntico em termos de redação, no artigo 29, inciso 15. Então, já existia o reconhecimento da possibilidade de dispensa. O que a Lei 13.979 fez foi, na verdade, trazer uma presunção de que, durante o período em que perdurar a pandemia, se configuraria essa hipótese de dispensa de emergência ou calamidade pública. Essa é uma presunção absoluta? Não, ela não é uma presunção absoluta, mas ela ajuda no seguinte aspecto. Quando você tem um processo ordinário de dispensa de licitação, fora da situação de pandemia, é necessário que quem vai contratar no governo instaure um processo administrativo e ali caracterize que, de fato, demonstre de maneira objetiva que está ocorrendo uma das hipóteses de dispensa de licitação e que as condições comerciais daquela contratação são justas e corretas. Com a edição da Lei 13.979, o que acontece é que já existe uma presunção de que existe uma situação ensejadora de dispensa de licitação. Ainda assim, alguns cuidados são super importantes que sejam observados, como, por exemplo, a necessidade de se caracterizar condições justas de contratação. O fato de haver uma dispensa de licitação, no caso concreto aqui, não impede, por exemplo, que ocorra sobrepreço, que o fornecedor, por exemplo, cobre um valor muito acima do valor de mercado. Então, os cuidados que têm que ser tomados no processo de contratação durante a pandemia, quando se utilizar a possibilidade que a lei traz, estão muito mais ligados à correção dos termos e condições de fornecimento dos bens ou serviços. Além disso, essa não é uma presunção absoluta. Então, por exemplo, se algum ente público se utilizar dessa lei para contratar bens ou serviços que não são utilizáveis para combater a pandemia, em tese isso poderia ser objeto posteriormente de questionamento pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas. Então, obviamente, todas as condições que a gente vai explicar aqui hoje têm que ser observadas e toda a cautela que a gente costuma colocar como necessária para uma contratação direta em situações normais também tem que estar presentes, obviamente, nessa situação extraordinária de contratação no período de pandemia. Acho que a gente pode ir agora já para o nosso slide mais adiante. Então, quais são as inovações que a Lei 13.979 trouxe para a contratação direta para a administração pública? Primeiro, vai ser possível contratar sem que se realize a prova no processo administrativo de que está presente uma situação de emergência, porque ela já é presumida, sem que seja necessário demonstrar que essa contratação vai atender um pronto atendimento de uma situação emergencial, sem a necessidade de comprovar que existe risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, e sem a necessidade de demonstrar que existe uma limitação ao que seja diretamente ligado à situação de emergência.
Isso não significa que não se admita a prova em contrário. Então, obviamente, todos aqueles casos em que ficar comprovado que não se observou as limitações regulares do processo de contratação, essa contratação pode ser considerada nula e os envolvidos podem ser penalizados. Indo para o nosso slide número 5, uma outra inovação da lei é que ela permitiu que a administração pública contrate, naqueles casos em que houver um único fornecedor, até mesmo aqueles que tenham sido declarados inidôneos. Então, você pode ter situações nas quais um único fornecedor se apresenta para fornecer um determinado bem ou serviço que é necessário para combater a pandemia, mas esse fornecedor foi no passado declarado por alguma razão inidôneo e foi proibido de participar de licitações ou contratar com o poder público. Mesmo nesses casos, a lei admite que pode haver o fornecimento de bem ou serviço, obviamente guardado aí o requisito de que tem que ser um fornecedor único. Uma outra inovação é o fato de que, via de regra, a administração pública não pode comprar bens ou serviços usados, de segunda mão. A Lei 13.979 abriu essa possibilidade. E por que ela abriu essa possibilidade? Já verificando o que vinha acontecendo em outros países, nos quais foi necessário, por exemplo, se socorrer de respiradores artificiais já utilizados de segunda mão, a lei trouxe, então, essa inovação, permitindo a hipótese de contratação de bens e serviços de segunda mão. Porque já se sabia que, numa situação de emergência, talvez fosse necessário se socorrer de bens usados. Também houve aí a possibilidade de não se exigir a elaboração de estudos preliminares de planejamento quando houver necessidade de contratação para o combate à pandemia. Via de regra, existe uma norma de 2017 do Ministério do Planejamento que determina que ocorra o planejamento da contratação. E esse planejamento da contratação é algo que é sempre verificado e revisto pelos órgãos de controle de processos licitatórios. O que envolve esse planejamento da contratação? Via de regra, são estudos preliminares, análise de gerenciamento de riscos para a diminuição dos riscos na contratação, e a elaboração de um termo de referência ao projeto básico, que explica basicamente o que se pretende contratar. Por ser uma situação extraordinária de emergência, o combate à pandemia, a Lei 13.979 dispensou, então, a realização desses estudos preliminares. No nosso slide seguinte, a gente coloca aqui mais algumas inovações. Então, o gerenciamento de riscos na situação de pandemia, ele somente é exigível durante a gestão do contrato, não no seu momento prévio. Além disso, nós temos alguns casos de bens comuns e serviços comuns em que é necessário realizar um pregão. Só que quando se realiza um pregão, a lei exige geralmente uma audiência pública prévia. Está no artigo 39 da Lei de Licitações. No caso da pandemia, isso foi dispensado, para que se tenha um processo mais rápido e ágil. Com relação ao termo de referência em projeto básico, ele é um documento bastante importante, mas que leva tempo para ser feito, porque muitas vezes a administração pública não sabe o que ela precisa contratar. Ela não é uma especialista naquela área. Então, muitas vezes, para que ela consiga elaborar esse termo de referência em projeto básico, o que ela faz é uma rodada inicial de busca de informações junto a potenciais fornecedores de serviço. Ou seja, ela manda cartas, correspondências para potenciais fornecedores, perguntando, bom, eu tenho o seguinte problema para resolver, eu tenho a seguinte demanda, você, como possível fornecedor, me diga o que eu preciso colocar em termos de descrição do bem ou serviço, para deixar bastante claro o que eu preciso receber em termos de orçamento, em termos de proposta na licitação. Acontece que justamente por demandar aí um processo de vai e vem de informações, a elaboração desse termo de referência do projeto básico, ela leva muitas vezes meses, em alguns casos até ano. Por isso que foi admitida pela Lei 13.979 a realização de um termo de referência simplificado, ou de um projeto básico sumário, por assim dizer, que contenha somente informações mínimas para a contratação. Quais são essas informações mínimas? É a declaração de qual vai ser o objeto da contratação,
uma fundamentação simplificada da contratação, dizendo por que vai ser necessário contratar aquele bem ou serviço, uma descrição resumida de qual vai ser a solução para enfrentar o problema, quais são os requisitos para participar desse processo de contratação, quais vão ser os critérios de medição e pagamento pelo serviço ou bem, qual é a estimativa de quanto se pretende pagar por aquele bem ou serviço e de onde vão vir os recursos orçamentários para pagar por essa contratação. Ainda, essa estimativa de preço que eu mencionei, ela pode ser dispensada em alguns casos específicos se houver uma justificativa. Mais do que isso, há inclusive um reconhecimento pela lei de que a situação é tão emergencial e tão extrema, porque há vidas em jogo, que pode inclusive ser realizada a contratação por valores superiores àqueles previstos nas estimativas de preço, por conta de oscilações abruptas nesses preços. O que acontece? Os tribunais de contas, que são os órgãos que fazem supervisão de contratações, eles criaram jurisprudência no passado bastante restrita sobre sobrepreço. O conceito de sobrepreço que os tribunais de contas utilizam, ele é bem mais restrito. Por quê? Os tribunais de contas geralmente fazem análise de qual é o valor praticado no mercado em geral. Uma contratação privada típica, e qualquer pagamento em valor superior a esse valor de mercado é considerado, é presumido que há sobrepreço. Essa jurisprudência é forte nos casos de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Então, via de regra, qualquer processo em que houvesse pagamento acima do valor de mercado e no mesmo processo uma dispensa ou inexigibilidade de licitação, ia parar no Tribunal de Contas e muito provavelmente tanto a administração pública quanto o fornecedor viriam a ser punidos, com o fornecedor tendo inclusive que devolver os valores pagos a maior quando comparados com o valor de mercado. Acontece que durante a pandemia estão havendo oscilações de cotação, oscilações de moeda estrangeira bastante abruptas, por conta até mesmo dos escândalos pelos quais a gente tem passado. E a lei da oferta e demanda, a verdade é que está havendo uma competição entre os países por suprimentos básicos como máscara, álcool gel, respiradores artificiais e alguns medicamentos. Então, havendo um reconhecimento de que é possível que exista uma oscilação bastante grande, o legislador preferiu autorizar o pagamento maior, mas a maior no sentido não de permitir uma margem maior do fornecedor, mas sim de reconhecer que pode ser necessário pagar valores mais altos. E com isso tentar evitar maiores questionamentos por parte dos tribunais de contas. A gente vai depois, numa segunda parte da palestra, que vai ser feita aqui pela minha colega Beatriz, falar um pouco sobre a atuação dos órgãos de controle, mas é importante lembrar que no caso dos tribunais de contas, eles são inclusive organicamente parte do poder legislativo. E essa lei, como qualquer outra, emanou do poder legislativo. Então a ideia foi aqui permitir uma maior agilidade e uma discussão mais razoável junto aos tribunais de contas. Também com relação aos requisitos de habilitação, a Lei 13979 trouxe algumas inovações. Por quê? Porque a Lei de Licitações coloca lá no seu artigo 27 uma série de requisitos que são necessários para qualquer licitação para haver habilitação. Eles são requisitos de habilitação jurídica, qualificação técnica, habilitação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, e os cumprimentos de algumas restrições colocadas pela Constituição Federal, como, por exemplo, não utilizar mão de obra infantil. A Lei 13979 inovou, mostrando que, especificamente para o período da pandemia, poderia haver uma redução das condicionantes dos requisitos de habilitação e qualificação. Portanto, a regularidade fiscal ou trabalhista, por exemplo, poderia ser dispensada. E apenas prova da regularidade relativa à seguridade social e da não utilização de trabalho irregular de menores fosse essencial. Então, o que a lei quis dizer com isso? Que somente aquilo que seja estritamente necessário para evitar crime, como, por exemplo, o uso de mão de obra infantil, com exceção desses itens considerados extremamente essenciais, os demais podem vir a ser dispensados,
e você pode ter, inclusive, um fornecedor, por exemplo, que não está com seus impostos em dia, fornecendo para a administração pública, nesse caso. A ideia aqui foi realmente garantir o suprimento básico disponível para a administração pública para o combate à pandemia. Um último ponto que eu queria ressaltar, que foi dispensado pela Lei 13979, foi a possibilidade de acréscimos ou supressões nos contratos com a administração pública. A regra geral da Lei 8666 é de que toda vez que há um contrato que é oriundo de um processo de contratação direta ou de uma licitação, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições do contrato original, acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, ou seja, no escopo inicial, dentro do limite de até 25%. Mas a Lei 13979 aumentou essa variação para até 50% do objeto contratual inicial. Isso quer dizer o seguinte: todo aquele que venha celebrar um contrato para fornecer bens ou serviços à administração pública para o combate à pandemia, tem que pensar num preço em termos e condições contratuais, já sabendo que ele pode vir ser obrigado a aceitar uma diminuição ou então um acréscimo de até 50% do escopo. E a gente sabe que isso é bastante sensível, porque 50% é uma variação material, e muitas vezes a quantidade de serviço ou a quantidade de bens, ela é diretamente impactante sobre os preços que foram praticados e os termos e condições contratuais. Então é importante ter isso em mente quando se negociar o contrato. E eu falo negociar aqui, lembrando que a gente está falando de uma contratação direta, ou seja, a gente viu alguns entes da administração pública utilizando modelos de contratos para fazer essa modalidade de contratação, mas a verdade é que há vários estados ou municípios, e até mesmo o governo federal, em alguns ministérios, que não dispõem de modelos contratuais prévios. Então, muitas vezes, há uma demanda para se utilizar termos e condições que sejam trazidos à mesa pelo potencial fornecedor privado. Eu vou passar agora a palavra para minha colega Beatriz, que vai falar sobre o regime geral de contratação durante a pandemia. Beatriz, está mutado Beatriz? esse microfone. Acho que agora foi, né? Agora sim. Ok. Bom, eu vou falar então sobre algumas regras adicionais a essas que o Eduardo tratou, previstas na Lei 13979, que são aplicáveis às contratações públicas. Acho que o primeiro aspecto importante de ser ressaltado é a questão da vigência do regime. O regime ele é temporário, ele é aplicável somente enquanto durar a situação de emergência em saúde pública de importância nacional, que foi declarada pelo Ministério da Saúde por meio de uma portaria de março de 2020, número 188, e esse período, né, essa situação de emergência, ela não tem um prazo determinado. Ela vai durar até quando o Ministério da Saúde decidir que ela chegou ao fim. A única limitação legal a esse período é prevista também nessa lei, e é no sentido de que essa situação ela não pode durar por prazo superior àquele previsto pela OMS. Então, esse é o limite temporal desse regime de contratações emergenciais. Um outro ponto importante também é a publicidade. A publicidade pela Lei 13979 é um dos requisitos para que se contrate dessa forma com dispensa de licitação, e a lei prevê que todas as contratações elas devem ser publicadas pelos contratantes nos seus sites de forma bastante completa. A lei traz, inclusive, quais são as informações que vão ter que constar nessa publicação e fala ainda que a lei de acesso à informação deve ser observada. Um outro ponto importante é com relação ao pregão. O gestor público ele pode escolher não dispensar a licitação, mas sim fazer a contratação por meio de um pregão, que é um procedimento bem mais célere se comparado com outras modalidades de licitação. Então, se o gestor optar por utilizar o pregão, os prazos vão ter que ser reduzidos pela metade. Isso reduz bastante o tempo de processamento da licitação e permite contratações mais rápidas. Um outro aspecto também com relação ao pregão foi com relação aos recursos que podem ser eventualmente interpostos no âmbito do processo
e que vão ter efeito apenas devolutivo, ou seja, não vai ser admitido efeito suspensivo, de modo que o pregão ele pode continuar acontecendo, o seu desenvolvimento vai seguir normalmente, sem que ele seja interrompido por nenhum recurso. Então, o recurso vai ser analisado de forma paralela e o pregão vai continuar o seu curso. Um outro processo importante que foi admitido pela lei foi o registro de preços no caso de dispensa de licitação. Nesse caso, várias entidades públicas podem se reunir no mesmo processo de registro de preços e contratar os mesmos fornecedores previstos lá na ata de registro de preços. Isso também permite que você não tenha várias licitações feitas por diversos órgãos, objetivando a contratação do mesmo produto ou do mesmo serviço, que no final do dia objetiva a mesma finalidade, que é combater a pandemia. Então, isso gera um ganho de produtividade, enfim, isso gera uma economia e permite contratações mais céleres também. A lei federal previu que, se o ente estadual ou municipal que quer se valer do procedimento de registro de preços, se ele não tiver um regulamento próprio de registro de preços, ele pode se valer do regulamento federal, que é estabelecido pelo decreto 7892 de 2013, para poder utilizar, então, esse mecanismo de aceleração do processo, por assim dizer. Para que isso aconteça, a lei prevê que o órgão ou entidade que gerencia o processo deve determinar um prazo entre 2 e 4 dias úteis, para que outras entidades interessados em contratar os mesmos produtos se manifestem no sentido de que querem se valer desse mesmo processo de registro de preços, e então eles podem se valer, digamos assim, de um menu de fornecedores que vai estar à disposição para fornecer aqueles produtos ou serviços mediante uma solicitação da entidade pública. Vale a pena destacar também que o prazo dos contratos sob a Lei 13.979, ele é limitado a 6 meses, mas ele pode ser renovado por sucessivos períodos, desde que o objetivo seja sempre responder às necessidades do momento da pandemia. Eu acho que aqui também a gente pode afirmar que tem uma flexibilização com relação ao regime da 8666, porque no caso de dispensa de licitação por emergência, que o Eduardo tratou tratou anteriormente, não existe a possibilidade de renovação nos contratos. Eles têm um período de uma vigência restrita, salvo engano, 180 dias, mas eles não podem ser renovados. Então, o regime de contratações emergencial, nesse caso, adotou uma regra um pouco mais flexível para que esses contratos possam ser renovados à medida que seja necessário. E aí, vale a pena trazer aqui alguns dados práticos para demonstrar a relevância das contratações emergenciais com dispensa de licitação nesse momento de pandemia. Então, o site do governo federal, ele reúne algumas informações sobre as compras realizadas no momento da pandemia, nesse cenário, com dispensa de licitação. Até agora, foram mais de 2 mil contratações efetivadas com dispensa de licitação, mais de 900 milhões de reais gastos nessas contratações, 126 órgãos contratantes que se valeram do sistema de dispensa de licitação para as suas contratações, e esses dados eles são de até 24/4, a última atualização foi essa. E entre os maiores contratantes, em termos de valores contratados, tem a Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Naturalmente, são entidades que atuam no setor de saúde, né, porque esse é o setor que vem demandando maiores contratações. Bom, embora a gente tenha um regulamento federal que define esse sistema, esse regime de contratações emergenciais para o momento da pandemia, que, como o Eduardo mencionou, é aplicável, no nosso entendimento, para os outros entes federativos, então estados e municípios também podem se valer desse regime para suas contratações, a gente tem alguns municípios que publicaram autorizações específicas autorizando a contratação com dispensa de licitação pela administração pública. Foi o caso, por exemplo, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que publicaram dispositivos, né, autorizações específicas
no âmbito de outras normas que tratavam de medidas a serem adotadas no contexto da pandemia e que previram uma autorização de uma maneira um pouco mais simples do que aquela que foi prevista no Regulamento Federal e que não dessem tantos detalhes sobre como deve ser esse procedimento. Como a gente já falou, o decreto, ou melhor, a lei federal, ela pode ser usada pelos entes municipais e estaduais, e isso aqui viria como um conforto maior, uma segurança maior para o gestor, de que aquele procedimento de dispensa de licitação que ele está adotando, do qual ele está se valendo, tem um respaldo legal também no âmbito do seu município. Eu acho que vale a pena também a gente destacar a atuação dos órgãos de controle externo, né, especificamente tribunais de contas e Ministério Público, que são as entidades responsáveis pelo acompanhamento da atuação da administração pública e que fatalmente vão analisar a regularidade dessas contratações que vão ser celebradas no momento da pandemia. Bom, começando pelo TCU, o tribunal lançou na semana passada o programa Coopera, que é descrito como um programa especial de atuação no enfrentamento à crise da Covid-19, que tem basicamente 2 pilares. Um deles é o controle preventivo. O tribunal busca garantir a legitimidade dos atos dos gestores públicos para a segurança dos próprios gestores na sua tomada de decisão. E a transparência, né? O tribunal ele busca fazer com que todas as informações de contratações e todos os dispêndios de valores sejam devidamente informados para a sociedade, especialmente no momento desse de pandemia. A ideia é que a alocação de valores destinados ao combate da pandemia seja muito bem tratada e demonstrada para a sociedade. No âmbito desse programa Coopera, a principal frente de atuação tem sido um plano especial de acompanhamento das ações de combate à Covid-19, que tem acompanhado, nesse momento, 27 ações, desenvolvidas por 8 ministérios, incluindo o Ministério da Saúde, obviamente, mas também o Ministério da Infraestrutura e outros ministérios. Uma ação interessante, bastante importante do TCU, tem sido a efetivação de parcerias com alguns outros entes da administração pública, visando o apoio de algumas ações e também a troca de conhecimento e de informação técnica. No âmbito dessa iniciativa, o TCU tem feito, por exemplo, algumas reuniões com algumas entidades para discutir temas como qual deve ser a melhor forma para que se tenha a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, ou então como deve ser feita a adaptação de contratos administrativos no momento da pandemia, e vários outros temas que tocam o direito público, né? Eu acho que vale a pena destacar também uma iniciativa dos tribunais de contas estaduais e municipais, que é a edição de uma resolução conjunta, número 1, de 27 de março de 2020, que foi editada por um conjunto de entidades de representação dos tribunais de contas, então a Tricom, a Abracom, a Audicom, CNPTC e IRB. E o objetivo dessa resolução foi traçar quais seriam as ações e as iniciativas dos tribunais para que os efeitos da pandemia fossem mitigados, tanto na sua atuação interna, com relação a funcionários, com relação a práticas internas, com relação a atendimento ao público, questões de funcionamento do tribunal, mas também com relação à sua atuação na sociedade, especialmente com relação ao jurisdicionado, né, os órgãos fiscalizados. Então, essa resolução conjunta foi publicada. Eu acho que tem 2 artigos muito importantes que mostram para a gente qual é o espírito que está sendo recomendado por esse conjunto de entidades, que é o artigo 1º, que fala sobre a atuação de forma colaborativa, colocando-se à disposição de jurisdicionados, fala em alinhamento de soluções, ações de parceria entre si, então mostra um espírito muito mais de colaboração, ou pelo menos sugere esse espírito de colaboração, e não de um espírito muito fiscalizatório, ou que pese muito a mão no acompanhamento das ações. E o artigo 2º, ele fala mais sobre a questão fiscalizatória e de controle. Então, com relação a essas ações, o artigo 2º diz que os tribunais deveriam adotar cautela, coerência, adequação ao contexto da crise, preferencialmente de forma pedagógica.
o que é importante falar sobre essa resolução, embora ela seja bastante louvável e pareça muito favorável, né, que a todos nós, a sociedade, que os tribunais de contas atuem dessa maneira preventiva e cooperando com os órgãos com a administração pública, os gestores, essa resolução ela não é vinculativa à ação dos tribunais de contas, mas ela pelo menos é um indicativo de do que a gente pode esperar da atuação dos tribunais de contas nesse momento de crise. Bom, e também o Ministério Público, que é um ator super importante do controle externo, também já vem adotando algumas ações, não muito combativas, mas mais também no sentido de orientar e de prevenir, de recomendar ações aos gestores, exceto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que, segundo consta das notícias, entrou com uma ação civil pública por não cumprimento pelo Distrito Federal daquelas obrigações de publicação das contratações. Então, essa ação foi julgada procedente e o Distrito Federal teve que publicar as informações relativas a todas as contratações que foram realizadas no momento, nesse período de pandemia. Bom, e aí os demais tribunais, os demais estados, né, o Ministério Público também adotou uma postura de orientar os gestores e elaborar nota técnica, material técnico de como essas entidades esperavam que os gestores públicos se comportassem, também num caráter muito mais orientativo, de cooperação, de orientação, do que de combate mesmo a irregularidades ou de fiscalização de atos. Um ponto que foi comum a todas essas iniciativas do Ministério Público foi a questão da publicidade das contratações. Então, em todos os casos do Ministério Público, no caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, esse foi objeto da ação civil pública, né, foi um dos pontos centrais, e no caso dos outros Ministérios Públicos dos outros estados, esse também foi o objeto da recomendação a todos os gestores, que eles publicassem, que eles observassem a obrigação legal de transparência com relação a essas contratações. E aí eu passo para a parte final da nossa apresentação, que são algumas conclusões e comentários. Eu acho que, como o Eduardo já falou, a gente já tocou aqui antes, esse regime, ele não afasta a necessidade de observância de todos os outros requisitos legais, todas as outras regras que não foram expressamente flexibilizadas ou excetuadas, como, por exemplo, o procedimento preparatório da licitação, uma justificativa adequada e satisfatória, e outras formalidades, como publicação de edital, ou então de cumprimento de prazos. Essas regras não foram afastadas, e elas continuam valendo mesmo no momento da pandemia, ainda que elas signifiquem um pouco que o gestor vai gastar um pouco mais de tempo para cumprir, que um pouco mais de esforço vai ter que ser empenhado. Essas regras não foram afastadas. A gente tem que entender que as exceções previstas para esse caso de contratação emergencial e todas as flexibilizações são aquelas previstas expressamente na Lei 13.979. Também é importante ressaltar que o regime ele não deve ser interpretado como uma autorização para que se realizem contratações que não sejam econômicas, ou seja, que sejam antieconômicas, ou que envolvam algum desvio de finalidade. Esses são aspectos das contratações que podem ser analisados futuramente pelos órgãos de controle. O novo regime, como o Eduardo já falou, e eu também já mencionei, ele não afasta a fiscalização de tribunais de contas, de Ministério Público. Eu acho que a gente não tem motivos para concluir que a atuação dessas entidades vai se pautar num rigor menor com relação a essas contratações, ou que eles vão ser mais benevolentes com algumas irregularidades. Acho que todas as exceções e as flexibilizações estão previstas na lei, e a gente não deveria esperar que a atuação dessas entidades venha a ser menos rigorosa, né? E as irregularidades, obviamente, nas contratações diretas ou nas contratações, enfim, quaisquer que sejam elas nesse momento de pandemia, elas estão sujeitas
ao crivo de irregularidades de tribunais de contas, poder judiciário, e os envolvidos podem ser penalizados, tanto do lado do gestor público quanto do lado do privado contratado, a depender das circunstâncias. Existe uma possibilidade, que a gente enxerga pelo menos, de que na defesa do gestor público contratante seja utilizado um argumento do artigo 22, parágrafo 1º da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que, e aí eu vou ler, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Ou seja, no caso de infração, alguma regra da lei a respeito de contratação, o gestor poderia alegar que alguma circunstância específica, desde que ela esteja de fato presente, condicionou a sua ação ou não permitiu que ele tomasse uma atitude diferente daquela que foi tomada. Enfim, acho que é só mais um fundamento legal para que, num cenário tão imprevisível desse quanto da pandemia, caso alguma conduta venha a ser analisada por algum órgão de controle, algum processo administrativo seja instaurado, esse artigo da LINDB permitiria que se construísse um argumento nesse sentido de circunstâncias extremas e muito específicas e extraordinárias que teriam pedido uma atuação da forma como ela aconteceu. E, por último, acho que vale lembrar que quase todas as regras que nós comentamos aqui, elas foram inseridas na Lei 13.979 por meio de medidas provisórias, especificamente a 926 e a 951, que vão ser analisadas ainda pelo Congresso. Só que, caso elas venham caso elas não sejam aprovadas, ou caso elas não sejam sequer analisadas e percam a sua validade, todas as relações jurídicas que se formaram enquanto elas vigoravam, elas permanecem válidas enfim, indefinidamente. Elas não são consideradas inválidas ou não são anuladas, justamente porque existe um artigo na Constituição, que é o 62, parágrafo 11º, que prevê que essas relações elas ficam resguardadas ainda que a validade da MP venha a desaparecer. Acho que esses são os comentários finais, não sei se o Eduardo tem mais algum. Obrigado, Bia. A gente recebeu aqui algumas perguntas, a gente pode talvez passar por elas. Eu vou ler a pergunta porque eu acho que nem todo mundo recebe. A primeira que a gente recebeu é: como então manter os procedimentos de compliance com tantas simplificações? Será que não há risco de a posteriori a empresa ou fornecedor ser questionada se seguiu a norma excepcional à risca? Quais as recomendações de compliance para ter segurança no futuro? Bom, de fato, a lei ela coloca um regime excepcional de contratação, mas ela não dispensa as cautelas usuais de uma contratação direta. Então, o que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando se tem uma contratação que é fruto de uma licitação, o crivo pelo qual ela praça é muito menor do que uma contratação direta. As contratações que foram celebradas com base na Lei 13.979 vão sofrer o mesmo tipo de escrutínio bastante detalhado que qualquer outra contratação direta. A Lei 13.979 ela só traz presunções com relação à necessidade de caracterizar a emergência e a situação de excepcionalidade. Então, não há uma discussão, a não ser que, obviamente, haja prova em contrário, que quem questiona traga, não há discussão quanto ao fato de se estar agora num momento de situação excepcional e de emergência que possibilita uma contratação direta. Mas isso não significa que, por exemplo, qualquer termo ou condição pode ser aceitável em um contrato, que as relações entre público e privado podem se dar de maneira informal. Então, todas as cautelas típicas de formalizar todo tipo de contato entre o público e o privado, de obedecer às condições de mercado, de haver justificativa para o preço, para termos e condições bastante claras e passíveis de comprovação documental, elas continuam também válidas para essa contratação excepcional aqui. E até sabendo disso e vendo a quantidade de contratações em regime excepcional que estão acontecendo, como a gente demonstrou na apresentação, a CGU divulgou hoje um manual de boas práticas de integridade nas relações público-privadas em tempos de pandemia. E que é um documento bastante objetivo, com dicas práticas do que fazer, mas que, obviamente, vai muito na linha daquilo que a gente mencionou aqui, que é a cautela redobrada
quando se fala de um processo de contratação direta. E, obviamente, buscar se cercar sempre de provas bastante claras e evidentes da necessidade do contrato e da justificativa dos termos e condições pelos quais se deu essa relação. As preocupações com relação a sobrepreço, condições abusivas, que a gente sempre faz em uma contratação regular perante a administração pública, também são válidas para essas contratações excepcionais celebradas ao longo da pandemia. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é se a Lei 13.979 destina-se apenas a itens relacionados ao tratamento e combate do coronavírus. Bom, a Lei 13.979, ela é, de fato, específica para medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do coronavírus. Então, o que eu quero dizer com isso? Somente contratações que sejam diretamente empregáveis no combate a que estão sujeitas a esse regime excepcional? Não. Mas algum tipo de ligação passiva de comprovação entre o fornecimento e o surto da doença tem que existir. Então, por exemplo, pode ser que um hospital de campanha precise, por exemplo, de acesso à internet para ser contratado em situação emergencial. Seria possível, por exemplo, fazer essa contratação sob a Lei 13.979 para isso, muito embora o acesso à internet não seja empregado diretamente no tratamento de um paciente? Seria possível essa construção e essa interpretação. Mas todas as exceções trazidas pela lei, as regras, são muito claras no sentido de que a duração e o objeto do contrato têm que estar diretamente relacionados ao período de pandemia. Então, por exemplo, uma contratação que já seria necessária e que continua sendo necessária durante o período de pandemia, poderia seguir esse rito? Não poderia. Ele poderia, eventualmente, se assim restasse caracterizado, se enquadrar numa das hipóteses de dispensa e inexigibilidade da Lei 8.666, mas não na 13.979. O fato de eu precisar contratar, por exemplo, um fornecimento de respirador, contratação de respiradores para caráter emergencial. Eu poderia manter esse contrato depois que a pandemia se instalar, não com base na Lei 13.979, mas a gente poderia eventualmente avaliar se continua a existir algum outro tipo de emergência ou alguma outra hipótese elencada pela Lei 8.666. Mas para o rito da Lei 13.979 é tudo aquilo que, direta ou indiretamente, esteja ligado ao combate à pandemia. Não sei se há mais alguma pergunta, eu recebi essas duas aqui. Uma outra pergunta também é se tem algum site específico que concentra todas as demandas do poder público ou é necessário procurar entidade por entidade? Existe, mas, assim, no âmbito de cada um dos governos, por exemplo, não existe, Bia, se você souber de alguma iniciativa que eu não saiba, você, por favor, pode complementar. Existem iniciativas dos governos federal ou estadual de São Paulo, por exemplo, relacionadas a isso. Especificamente no tocante às doações, que estão sendo inúmeras nesse período, há inclusive uma regulamentação federal que exige que qualquer tipo de doação permaneça registrada nesse site federal. Então, por exemplo, no caso das doações, há um procedimento para doação sem encargo e para doação com encargo. Para doação sem encargo, só há o registro do que foi doado. Para doação com encargo, que é aquela que traz algum tipo de obrigação de contrapartida pelo poder público, essa doação, essa intenção de doação, ela permanece registrada por um período mínimo nesse site, para verificar se existe algum outro interessado em fazer uma doação similar, mas sem o encargo, ou então com encargos mais brandos, que possam ser mais interessantes ao poder público. Então, respondendo a sua pergunta aí, não há um único site ou local de registro para toda e qualquer contratação pública em todas as esferas. Mas há, sim, algumas iniciativas já de concentração no âmbito federal e para alguns estados já. Exatamente, só complementando com um aspecto, o site de compras governamentais, o governo federal, ele tem concentrado muitas compras, inclusive de outros entes, né? Então, tem municípios e estados se valendo do sistema do governo federal para fazer as suas aquisições. E tem também, como eu comentei, aqueles registros de preço que podem reunir mais de um contratante de mais de uma esfera da federação para contratar um mesmo produto ou um mesmo serviço. Então, assim, eu acho que um dos principais pontos de concentração de informação sobre aquisições
públicas é esse site de compras governamentais, mas como o Eduardo falou, isso é uma iniciativa de forma pulverizada, né? O governo federal ele só disponibiliza essa ferramenta de contratação, mas ela é facultativa para todo e qualquer ente, pelo menos de outras esferas, estaduais, federais, distrital, e não é obrigatório. Enfim, é isso. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? E a gente já vai encaminhar para o encerramento. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, aí também está em aberto. O Eduardo está no mute. Vou aproveitar, então, só para agradecer mais uma vez o convite e deixar como mensagem final o fato de que é público e notório, todo mundo sabe, que a gente está vivendo um período de exceção, né? Agora, o reconhecimento de que a gente está vivendo um período de exceção não pode ser uma porta para se aproveitar disso para contratações abusivas e que já seriam nulas e passíveis de punição em outros tempos e continuam o sendo nesse período, né? Então, acho que todas as recomendações que a gente faz de cautela e formalização no contato com o poder público continuam válidas para esse período. O que a gente tem verificado junto aos nossos clientes é que há muita gente no setor privado tentando ajudar o poder público, mas muitas vezes sem saber como, e algumas vezes o que se percebe é que vem até demandas descoordenadas do poder público. Então, ao tentar ajudar, ou seja fornecendo por meio de um contrato remunerado ou por meio de doação, se cercar das cautelas normais de compliance e de segurança que já seriam observadas normalmente. Acho que é bastante louvável haver uma união de esforços aí para atender essa demanda pública, mas ela de forma alguma pode servir de porta ou de ensejo para abusos. Bom, eu diria que eu também queria agradecer pelo convite, pela presença de todos também, e eu acho que tem um ponto que deve ser reforçado, que é o de que aqueles aspectos das regras de contratação que não foram excetuados ou flexibilizados continuam válidos, então é muito importante que os procedimentos de contratação observem essas regras. Pode existir uma sensação de que as contratações agora vão ser abreviadas de qualquer forma, ou que vai ser um vale tudo, quando não é verdade. Então, a atenção nesse momento tem que ser redobrada. E como recomendação aos contratados, eu acho que é importante que sejam checados todos esses requisitos legais de contratação, né? A administração pública muitas vezes vai querer contratar ignorando certos procedimentos ou certos requisitos. Então, acho que cabe ao contratado ficar muito atento a todas essas cautelas legais, esses requisitos legais, para que não se incorra em nenhuma ilegalidade. Certo. Bom, obrigado, Beatriz, obrigado, Eduardo. Nós também vamos mandar o contato deles para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida depois. Também queria convidar para os próximos webinars que vamos promover aqui pela Câmara. Na quinta-feira teremos 3. 2 é sobre iniciativa, um é sobre iniciativa inovadora para combater o Covid-19. O outro é o Demo Day, que faz parte do programa de Startups Connected aqui do nosso departamento de inovação. Aí o terceiro é sobre marketing. Então, é marketing em meio ao Covid-19. Então, para inscrição e participação, as informações estão no nosso site, que é hkbrasil.com. E também no nosso site, a gente tem uma página específica sobre todas as medidas que são apropriadas para o combate, né, ao Covid-19. Então, lá nós temos algumas medidas tributárias, contratuais, trabalhistas. Então, fizemos um compilado de todos os informativos que recebemos nos nossos escritórios associados e disponibilizamos para vocês lá. Então, é isso. Agradeço a presença de todos novamente e até a próxima.